Você sabe que mudou, mas fica esperando que algo de fora confirme isso para você. Tem uma coisa que acontece quando você passa por algo real por dentro, algo que muda de verdade, não no que você decide, não no que você afirma para si mesmo pela manhã, mas na substância do que você é quando ninguém está olhando, quando a performance não tem plateia, quando é só você e o silêncio do final do dia. Quando isso acontece, quando uma mudança dessas toca um nível onde as palavras não chegam bem, você espera, sem saber que está esperando, sem perceber que está com os olhos voltados para fora, aguardando uma confirmação que o mundo ao redor vai te oferecer quando o momento chegar. Um sinal, uma evidência, algo que apareça do lado de fora e diga, sim, foi real. Sim, você é diferente agora. Sim, valeu. E quando essa confirmação não vem, quando os dias continuam com a mesma textura de antes, quando as pessoas ao redor continuam te tratando da mesma forma, quando os problemas que deveriam ter sumido ainda estão lá, quando a vida externa não deu nenhum sinal de ter percebido o que aconteceu dentro de você, alguma coisa começa a ceder. Não de uma vez, não de forma dramática, mas quietamente, com a sutileza de água entrando por uma fresta, você começa a duvidar, não da vida, de você. E a dúvida tem essa forma específica, a forma mais perturbadora que ela poderia assumir. E se eu não tiver mudado de verdade? E se foi ilusão? E se tudo que eu senti, tudo que atravessei, tudo que custou o que custou, não tiver deixado nenhuma marca real? E se eu continuar sendo, no fundo, a mesma pessoa de antes, só com um vocabulário diferente para falar sobre ela? Fica aqui por um segundo antes de continuar, no que está sendo descrito, na precisão disso. Porque existe uma diferença enorme entre uma dúvida vaga sobre o processo de transformação e essa dúvida específica, a dúvida que usa a vida de fora como evidência de que o que aconteceu por dentro não foi real. E é essa segunda, exatamente essa, que faz mais estrago. Não porque é mais intensa, porque parece mais lógica, parece quase irrefutável. Como matemática simples, se mudou, deveria aparecer. Não apareceu, logo não mudou. Limpo, direto, completamente errado. Isso exatamente é o que está acontecendo, e precisa ser dito antes de qualquer outra coisa. O problema não está na mudança. A mudança foi real. O problema está em onde você está olhando para confirmá-la. E essa direção do olhar é o que vamos percorrer juntos aqui. Não como teoria, não como framework espiritual, como o tipo de reconhecimento que você sente no corpo antes da mente nomear. O tipo que não esquece porque não foi aprendido, foi lembrado. Existe um mecanismo que a maioria das pessoas desenvolve ainda criança e que funciona tão automaticamente, tão silenciosamente, que passa a sensação de ser a própria estrutura da realidade, não um hábito aprendido. O mecanismo de usar o espelho externo como árbitro do que é verdadeiro. Se as pessoas ao redor respondem diferente, então algo mudou. Se os resultados visíveis chegaram, então o esforço valeu. Se o mundo confirmou, então a experiência interna foi real. E se não confirmou, a dúvida entra como coisa natural, como lógica inevitável, como se fosse obviamente assim que funciona. Mas não é. E a razão pela qual não é isso vai ser o território que vamos percorrer. Não de forma linear, não em passos numerados, não como uma explicação que tem começo, meio e fim bem demarcados, mas como uma descida, como ir afundando em algo que fica mais quieto quanto mais fundo vai, e mais real. As conversas de antes ainda acontecem. As pessoas ao redor continuam sendo quem são. O trabalho ainda existe, os hábitos ainda existem, o calendário ainda gira, mas tudo isso agora parece levemente deslocado, como se você estivesse assistindo a um filme que conhece de cor, mas já não consegue se lembrar por que amava tanto aquela história. E você tenta se puxar de volta, tenta lembrar o que te motivava, tenta reconectar com as versões antigas da sua vontade, com o entusiasmo que tinha quando esse caminho ainda parecia a coisa mais importante do mundo. Mas elas não estão lá. E isso assusta, porque a mente foi treinada para acreditar que motivação é saúde, que querer é sinal de que você está bem, que o esvaziamento é o começo de alguma coisa errada. Mas e se não for?
E se o que você está sentindo agora não for o começo de um colapso, mas o sinal mais preciso que você já recebeu de que algo dentro de você já se recusou a continuar sendo o que era? Fique aqui por um segundo. Não corra para a explicação ainda. Só sinta o peso disso. Você está no meio de algo. E o que torna esse meio tão desorientante é que ele não tem a forma que você esperava. Não é uma crise com bordas definidas. Não é um esvaziamento que tem fundo visível. É um intervalo. O tipo de intervalo que acontece não quando algo termina, mas quando algo maior está começando a ocupar o espaço que o que terminou deixou. O esvaziamento que você sentiu depois do processo não foi perda. Precisa ser dito com precisão, porque a interpretação que você provavelmente fez dele custou mais do que o estado em si. Quando uma mudança real acontece, quando ela toca a camada que fica embaixo de todos os comportamentos, embaixo de todas as decisões e hábitos e intenções conscientes, o que aparece primeiro na superfície não é a mudança, é o espaço que o velho deixou. E esse espaço visto de cima, visto pelo olho treinado a avaliar progresso, parece ausência, parece regressão, parece exatamente o oposto do que está acontecendo. Você já tentou de tudo. Processos, leituras, momentos de clareza que pareciam definitivos. Você foi fundo em algo e voltou diferente. Você sabe que voltou diferente porque algumas coisas que antes pesavam pararam de pesar da mesma forma. Porque algumas conversas que antes te custavam deixaram de custar tanto. Porque alguma voz interna que antes tinha mais poder sobre você ficou mais quieta. Você sentiu isso, não como ideia, como estado real, com textura e densidade. E então esperou que o mundo percebesse. Essa espera específica, é onde quase tudo se complica. Não porque a espera seja errada em si mesma, mas porque ela carrega dentro dela uma premissa que não é verdadeira. A premissa de que o externo confirma o interno, que a ordem correta das coisas é: você muda por dentro, o mundo responde por fora, e aí, só aí, a mudança interna ganha validade. Mas o mundo não funciona assim, e você, no nível mais quieto de você, já sabe disso. Já sabe porque em algum momento da vida você teve uma experiência que não precisou de confirmação nenhuma. Um momento de clareza às 3 da manhã, que tinha mais peso que qualquer coisa que alguém pudesse te dizer depois. Uma percepção de algo sobre você mesmo que chegou antes de qualquer evidência e que permaneceu mesmo quando a evidência tardou. Uma certeza interna que não pediu permissão para o mundo para existir. Você sabe que existe esse outro tipo de saber, só que foi ensinado a desconfiar dele. A ciência ficou muito tempo convencida de que a realidade funciona da mesma forma que um sistema mecânico. Causa e efeito, lineares e rastreáveis. Você age, o ambiente responde, e a relação entre as duas coisas pode ser medida, prevista, gerenciada. Mas quando os físicos começaram a olhar para o comportamento das partículas no nível mais fundamental da matéria, o que encontraram não se comportava assim. O que encontraram foi algo que perturbou tanto as premissas científicas vigentes que levou décadas para ser levado a sério. Partículas que respondiam à observação, campos que continham informação antes da forma, sistemas que não podiam ser reduzidos às suas partes, porque o todo tinha propriedades que as partes isoladas não tinham. O que a física descobriu, não como metáfora, mas como resultado repetido em laboratório, é que o observador não é separado do observado. Que a consciência não é um espectador passivo de uma realidade que existe independente dela. Que há uma relação entre o estado interno de quem observa e o que aparece no campo observado. Isso não resolve o que você está sentindo por si só, mas aponta para alguma coisa que importa aqui. Se o estado interno e o campo externo têm essa relação, então a direção da confirmação é ao contrário do que você foi treinado a esperar. Não é o externo que confirma o interno. É o interno que precede e molda o que aparece no externo. O que significa que enquanto você espera o externo confirmar, está mantendo o foco no lugar onde a confirmação nunca vai chegar primeiro. Você mudou por dentro, mas ainda está usando o sistema de navegação antigo. E esse sistema só aceita coordenadas externas. Existe um intervalo entre mudar e aparecer mudado.
A maioria das pessoas não sabe que esse intervalo existe. Ninguém ensina sobre ele. E a falta dessa informação específica é responsável por mais sofrimento desnecessário do que quase qualquer outra coisa que poderia ser dita aqui. Você entra num processo. Você atravessa. Você sai do outro lado carregando algo que antes não carregava. Mas o mundo ao redor ainda não atualizou a imagem que tem de você. As pessoas ainda respondem à versão anterior. Os sistemas ao redor ainda esperam o comportamento antigo. E você que sente a diferença de dentro, continua recebendo de fora o eco de quem você não é mais. Isso não é o mundo te dizendo que a mudança não aconteceu. Isso é o mundo operando com uma defasagem que é completamente normal, completamente previsível e que não tem nada a ver com a validade da sua experiência interna. Pense no momento em que você olha para o céu à noite e vê uma estrela. Você não está vendo a estrela como ela é agora. Está vendo a luz que ela emitiu há anos, às vezes há séculos, às vezes há milênios. A estrela pode ter mudado radicalmente desde então, pode até ter deixado de existir. Mas o que chega até os seus olhos naquele momento é o passado. E isso não torna a estrela falsa, só torna o atraso real. A vida ao redor de você ainda está respondendo à luz que você emitia antes. Isso é o atraso. Não é negação. Não é prova de que a mudança não foi real, mas é exatamente como a dúvida entra. Como uma lógica impecável, como uma matemática que parece óbvia, quando vista de dentro do sistema antigo de avaliação. Você mudou? Então deveria aparecer. Não apareceu? Logo não mudou. O que separa as pessoas que atravessam um processo de transformação real e chegam do outro lado com a mudança integrada, das pessoas que atravessam o mesmo processo e ficam suspensas, duvidando no meio, repetindo o ciclo, não é a profundidade da experiência. É a capacidade de suportar o intervalo sem usar a ausência de confirmação externa como prova de fracasso interno. Isso precisa ser sentido, não só entendido, porque entendido como ideia não muda nada. Sentido no corpo, no nível onde as decisões reais são feitas, muito antes da mente formular uma justificativa para elas, é onde a diferença começa a ter peso real. Existe uma coisa interessante que acontece com as coisas que estão prestes a se transformar. Elas ficam quietas primeiro. Não imóveis. Quietas. Há uma diferença que importa muito aqui. A imobilidade é a ausência de movimento. É estagnação real. O tipo que não tem direção porque não tem impulso. A quietude é o tipo de movimento que não pode ser visto ainda, porque está acontecendo numa camada que os olhos não alcançam. É o movimento que acontece antes de todo o movimento visível. É a reorganização que precede a forma. Na natureza, todo ciclo de transformação tem essa fase. O grão que está prestes a germinar não parece de fora diferente do grão que vai apodrecer. A casca tem a mesma textura, a mesma cor, a mesma aparência de coisa parada, mas dentro dela alguma coisa já cedeu. Alguma estrutura rígida já afrouxou seus fios. Algo que era sólido começa a se reorganizar em estado de prontidão para uma forma que ainda não tem nome. E se você olhasse para esse grão sem saber o que está acontecendo, pensaria, isso não está crescendo, isso está apodrecendo. Mas você estaria errado. Você estaria confundindo recalibração com deterioração. E essa confusão específica é a que mais cobra preço de pessoas que estão no exato meio de uma virada real, porque ela não é abstrata. Ela aparece na prática, no dia a dia, em cada manhã em que você acorda esperando sentir algo diferente, e o estado continua o mesmo. Ela aparece quando você olha para as pessoas ao redor que parecem avançar, parecem ter clareza, parecem saber para onde vão, e você está aqui, nesse estado indeterminado, que não tem forma boa para mostrar para ninguém. E a mente que quer tanto resolver isso, começa a trabalhar, começa a construir hipóteses. Talvez seja a dieta, talvez seja o sono, talvez seja uma carência afetiva que não foi reconhecida, talvez seja que você tomou uma decisão errada em algum ponto e agora está colhendo as consequências. E se puder identificar qual decisão foi essa, poderá voltar atrás e corrigir o curso. Mas a mente está procurando no lugar errado. O que você está sentindo não tem uma causa que pode ser corrigida com uma mudança de hábito.
Não tem uma decisão errada na origem que pode ser desfeita. Tem uma transformação em andamento que está acontecendo na frequência, que precede a forma e que não vai parar de acontecer só porque você está desconfortável com o processo. A questão não é como parar isso. A questão é como permanecer dentro disso sem que o desconforto te faça sabotar o que está sendo construído. Porque a mente foi treinada para acreditar que progresso se parece com movimento constante, ação constante, resultado visível. E ela foi treinada assim, não por acidente, mas porque em boa parte da vida isso é verdade. Você planta, você rega, você colhe, você estuda, você pratica, você melhora. A relação de causa e efeito é visível, rastreável, gerenciável. Mas transformação de identidade não funciona assim. Transformação de identidade funciona de baixo para cima, não de cima para baixo. Começa não nos comportamentos, não nas decisões, não nas escolhas conscientes, mas na substância que alimenta tudo isso, na frequência fundamental do que você é, no nível que não tem linguagem ainda, no nível que o corpo sente antes da mente nomear. E quando a transformação está acontecendo nesse nível, o que você vê de cima, o nível visível, mensurável, comparável, não mostra o processo. Mostra apenas o espaço que o velho deixou antes do novo ter forma o suficiente para ser visto. E esse espaço visto de cima parece parada, parece ausência, parece exatamente o oposto do que está acontecendo. Pense na diferença entre tensão e dor. Dor é o sinal de que algo está sendo danificado. Tensão é o sinal de que algo está sendo mobilizado. O arco que está sendo tensionado não está sofrendo. Ele está sendo preparado para uma trajetória que a corda solta nunca poderia alcançar. A tensão não é o problema a ser resolvido. É a preparação que precisa acontecer completamente para que o que venha a seguir tenha a força necessária. O que você está sentindo agora tem a textura da tensão, não da dor. E a razão pela qual parece dor é que ninguém te ensinou a diferença. Ninguém te disse que o estado que antecede uma mudança real, uma mudança que acontece na raiz e não apenas na superfície, é um estado que parece exatamente com isso. Quieto, desorientante, levemente sem sentido, como se a vida estivesse esperando por você. Como se algo que você não consegue nomear soubesse exatamente onde está indo, mas não precisasse te contar ainda. E há algo no seu corpo que reconhece esse estado. Não na cabeça, no corpo. Uma vastidão que não é vazio, como se o espaço interno que as velhas vontades ocupavam ainda estivesse ali, mas agora desocupado. E você ainda não sabe o que vai ocupar esse espaço, mas já sente que é algo maior do que o que estava antes. Isso não é ilusão. Isso não é racionalização. Não é uma história confortante que você está construindo para se sentir melhor sobre um estado que simplesmente está ruim. Isso é o sinal mais honesto que você pode receber de que algo dentro de você já atravessou uma fronteira que sua vida física ainda não sabe que foi atravessada. A física descobriu nas últimas décadas, como observação direta e não como especulação, que antes de um elétron saltar de um estado de energia para outro, existe um período em que ele não está nem num nem noutro. Um período de indeterminação, onde múltiplas possibilidades coexistem sem que nenhuma delas tenha se tornado realidade ainda. A física chama isso de superposição, e é importante entender o que isso significa de verdade, porque não é uma abstração poética. Superposição é o estado mais dinâmico que uma partícula pode ocupar. Não é inatividade, não é ausência. É o estado onde o maior número possível de futuros coexiste simultaneamente, onde nada foi descartado ainda, onde tudo, literalmente tudo, ainda é possível. Você reconhece esse estado. Você está nele agora. Aquela sensação de estar entre quem você era e quem ainda não sabe que vai ser, entre o que fazia sentido e o que ainda não tem forma, entre a frequência que você conhece e a frequência que já está sendo habitada por uma versão de você que ainda não chegou completamente aqui. Essa sensação é superposição, não como metáfora, como estado real, como o período em que mais versões de você existem simultaneamente do que em qualquer outro momento da sua vida. E o que vai acontecer a seguir não vai depender de quanto você se esforçar,
Vai depender de como você responde ao que já está acontecendo. Há um tipo de pessoa que, quando chega nesse estado, entra em pânico. Não um pânico explodido. Não o tipo que aparece claramente e pode ser identificado como pânico. Um pânico quieto, metódico, disfarçado de responsabilidade, disfarçado de produtividade, disfarçado de esforço honesto para sair de uma situação que não está funcionando. Ela começa a se mover mais, a preencher mais espaço com ação, a criar mais urgência onde havia a calma necessária, a chamar de preguiça o que era recalibração, a chamar de estagnação o que era gestação, a interpretar o silêncio como sinal de que parou de funcionar. E então, em resposta a esse sinal falso, começar a forçar o que só pode acontecer naturalmente. Ela pega o silêncio, que é o estado mais fértil que ela já ocupou na vida toda, e enche de ruído, porque ruído parece progresso, porque movimento parece segurança, porque parar, mesmo que seja o tipo de parar que está cheio de algo, se reorganizando no nível mais fundamental possível, parece um fracasso que ela não consegue se permitir. E o resultado é que ela permanece suspensa, não porque não estava pronta para atravessar, não porque o processo falhou, mas porque ela não aguentou a quietude tempo suficiente para que o processo se completasse. Porque a quietude, quando você não sabe o que ela é, parece a coisa mais perigosa do mundo. E porque o pânico, quando você não o identifica como pânico, parece responsabilidade. Mas existe outro tipo de pessoa. Ela também sente o desconforto. Ela também sente a vertigem de não saber onde está pisando. Ela também escuta a voz que diz que precisa fazer alguma coisa, qualquer coisa, para que isso volte a fazer sentido. Mas ela aprende, não de uma hora para outra, não sem custo, não sem os dias em que o desconforto ganha e ela cede, a ficar no meio, a deixar a quietude ser quietude, sem tentar transformá-la em movimento antes da hora. E o que acontece com essa pessoa é diferente. Não porque ela tem algum talento especial, não porque foi escolhida para uma experiência que outros não têm acesso, mas porque ela aprendeu a confiar num sinal que a maioria das pessoas foi treinada para ignorar ou para interpretar como problema. Você não está parado porque está falhando. Você está quieto porque está chegando. Tem uma coisa que muda quando você para de interpretar esse estado como problema. A primeira coisa que muda é a qualidade da sua atenção. Quando você está convencido de que algo está errado, sua atenção fica estreita, focada em encontrar o erro, localizar o problema, identificar o que está impedindo o progresso, consertar o que está quebrado. E com essa atenção estreita, você passa por cima de coisas pequenas, coisas sutis, o tipo de coisa que não grita, que não se apresenta com urgência, que apenas está lá quieta, esperando ser notada por alguém cuja atenção não está ocupada com a emergência fabricada de que algo precisa ser resolvido agora. Uma conversa que acontece por acaso e deixa uma frase parada dentro de você por dias, com aquela qualidade de ter chegado de algum lugar que importa. Um pensamento que surge no meio do nada e tem uma densidade diferente dos outros pensamentos. Não mais elaborado, não mais brilhante, apenas mais sólido, como se tivesse substância onde os outros têm apenas forma. Uma emoção que não tem causa aparente, que vem e vai no mesmo dia, mas que você reconhece de algum lugar, que carrega algo familiar que você não consegue nomear, mas que tem o sabor de algo real. Esses não são acasos, são microajustes, são o campo ao redor de você se reorganizando enquanto sua frequência muda. São sinais de que algo está se alinhando antes que o alinhamento seja visível. São as primeiras evidências de uma mudança que ainda não tem forma suficiente para ser confirmada pela experiência direta, mas que já está ativa no nível onde as experiências se formam antes de chegar à superfície. Mas você só consegue ver esses sinais se não estiver olhando para outra coisa. E a outra coisa que as pessoas costumam estar olhando de forma quase invariável quando estão nesse estado é o que ainda não veio, o resultado que ainda não apareceu, a confirmação que ainda não chegou, a prova de que está funcionando. E enquanto olham para o que não veio, passam por cima do que está chegando, devagar, quietamente, no jeito que todas as coisas reais chegam. Aqui tem algo que precisa ser dito com cuidado, porque é fácil de entender errado. E entender errado muda tudo.
Quando falamos sobre o estado que precede uma virada real, não estamos falando de esperar. Espera passiva. Espera terceiriza o processo para alguma força externa. Espera, olha para fora e pergunta quando vai chegar. Espera é o estado de quem colocou um pedido e está na fila com o controle fora das próprias mãos. O que estamos falando é de outra coisa completamente diferente. É de uma presença ativa dentro da quietude. É a diferença entre uma semente no solo que está inerte e uma semente que está em processo de germinação que você não pode ver, mas que está acontecendo com uma precisão e uma urgência biológica que não precisam de nenhuma intervenção externa para continuar. A semente não está esperando. A semente está em plena atividade. Só que essa atividade está acontecendo na escala em que você não vê. Você não precisa forçar a germinação, mas você precisa não arrancar a semente do solo antes da hora. Que arrancar a semente antes da hora é exatamente o que acontece quando você força uma resposta para o silêncio. Quando você decide que a falta de resultado visível é prova definitiva de que não está funcionando e que você precisa mudar de abordagem agora. Quando você volta para os velhos padrões, não porque eles são certos, não porque fazem sentido para onde você está indo, mas porque são conhecidos. E o conhecido, mesmo quando não serve mais, tem o conforto anestésico da familiaridade. O sistema nervoso conhece o velho padrão de um jeito que ainda não conhece o novo. Conhece a textura, o ritmo, o custo emocional e a recompensa previsível. É como uma trilha que você já andou tantas vezes que seus pés encontram o caminho sem precisar olhar para o chão. E quando você está desorientado, quando o estado atual parece sem norte, há uma atração quase gravitacional de volta para a trilha conhecida. Não porque ela é boa, porque é familiar. O novo ainda não tem trilha. O novo é terreno que ninguém cartografou porque ninguém passou por aqui ainda. Pelo menos não por este caminho específico, que é o seu, com a sua história, a sua frequência, a sua forma particular de ser o que você é, e o desconforto que você sente ao olhar para esse terreno não mapeado, não é sinal de que você está indo na direção errada. É sinal de que você está indo para algum lugar que não existe no mapa antigo. E lugares que não existem no mapa antigo são, por definição, lugares que você ainda não foi, o que significa que não tem as limitações dos lugares que você conhece. A neurociência vem investigando com profundidade crescente o que acontece no cérebro durante períodos de mudança real. Não de aprendizado incremental, mas de reorganização de identidade. O que encontraram foram janelas de plasticidade, períodos em que os circuitos antigos estão afrouxando sua rigidez, perdendo a automaticidade que fazia seus padrões parecerem inevitáveis, e novas conexões estão sendo formadas, não por decisão consciente, mas por processo. Esses períodos não acontecem apenas na infância, como se acreditou por muito tempo. Acontecem ao longo de toda a vida, geralmente desencadeados por experiências que perturbam o padrão estabelecido de forma suficientemente profunda para que o sistema não possa simplesmente continuar operando como antes. Que tipo de experiências desencadeiam esses períodos? Exatamente o tipo que você está tendo agora. A sensação de que o antigo não cabe mais. A perda do sabor das coisas que antes motivavam. O esvaziamento das ambições que antes tinham tanta força que pareciam a coisa mais real do mundo. A desorientação suave, persistente, que não tem causa clara o suficiente para ser atribuída a um evento específico. Essas experiências são o que abre as janelas. E o que torna as janelas abertas tão desconfortáveis é que quando a estrutura antiga afrouxa, você perde a sensação de continuidade que normalmente faz tudo parecer coerente. A sensação de que você é a mesma pessoa que era ontem, que vai continuar sendo a mesma pessoa amanhã, que existe um fio que conecta todas as versões de você num arco narrativo que faz sentido. Quando ela falha, quando ela fica inconsistente, quando você se olha no espelho e não reconhece completamente quem está olhando de volta, a interpretação imediata é que algo está errado. Mas o que está acontecendo é que uma identidade antiga está cedendo espaço para outra. E o espaço entre uma e outra, esse espaço que não é nenhuma nem outra, que tem a qualidade de não lugar que os limiares sempre têm,
É onde você está agora. Não é lugar de ficar para sempre. É lugar de atravessar. Mas atravessar não significa correr, não significa forçar, não significa que quanto mais depressa você sair desse estado, melhor. Significa estar presente o suficiente para notar o que está mudando enquanto muda. Se o que está sendo descrito aqui ressoa em você, se em algum momento durante esse caminho você sentiu aquela pausa interna de reconhecimento, aquela sensação de que é exatamente isso que estava tentando nomear, então escreva nos comentários. Não para mim, para você mesmo. Apenas as palavras. Eu já sei, como âncora do que você acabou de reconhecer. Como o momento em que você para de esperar a confirmação e começa a habitar o que já é. Tem um vídeo aqui em cima que entra nessa mesma camada por um caminho diferente, mais devagar, com um ângulo que complementa o que você está ouvindo agora. Não é continuação obrigatória, mas se o que você está sentindo ainda tem espaço para mais, ele está lá. E deixei uma coisa nos comentários fixados também para quem quiser ir mais fundo pelo mesmo território de outro jeito. Existe algo que precisar ser dito sobre o que acontece com o tempo quando você está no meio disso. O tempo muda de textura. Não fica mais lento, não fica mais rápido, mas fica diferente. Como se a sua relação com ele tivesse mudado de forma que você não consegue nomear completamente. Os dias têm uma qualidade que os dias de antes não tinham. Não melhor, não pior. Diferente. Como se cada um fosse mais presente do que costumava ser. Mais pesado no sentido de ter substância, mais vívido no nível das sensações pequenas que antes passavam sem deixar marca. O café da manhã tem um gosto que você nunca tinha prestado atenção. Uma conversa breve na rua carrega algo que fica com você por horas. O silêncio entre as coisas parece mais real do que as próprias coisas. Isso não é sinal de que você está mais sensível de forma problemática. É sinal de que a camada de filtragem, que normalmente processa a experiência, que seleciona o que importa e descarta o que não serve para o modo de operar do sistema antigo, está mais permeável. Porque o sistema antigo está afrouxando, e enquanto ele afrouxa, mais da experiência real atravessa o filtro e chega até você. Isso pode ser exaustivo nos dias em que o volume é alto demais, e pode ser extraordinariamente rico nos dias em que você consegue habitar esse estado sem resistir a ele. A diferença entre os dois dias não está no estado em si, está na sua relação com o estado, se você está lutando contra ele ou se está dentro dele. Existe uma coisa que muda quando você para de lutar contra o estado e simplesmente está dentro dele. A experiência do tempo muda de novo. Não mais como algo que passa rápido demais enquanto você tenta alcançar o próximo ponto de referência. Não mais como algo que arrasta enquanto você espera a confirmação que não chegou, mas como algo que simplesmente é, presente, denso, completamente suficiente no momento em que acontece. Essa qualidade de presença não é uma técnica. Não é algo que você pratica e então possui. É o que aparece naturalmente quando você para de dividir sua atenção entre onde está e onde acha que deveria estar. Quando você para de comparar o estado atual com um estado imaginário de chegada que a mente construiu como destino. Quando você, por um momento, que pode ser brevíssimo, mas que tem peso real, simplesmente é onde está. Nos dias em que essa qualidade aparece, mesmo que por fragmentos, você não está querendo avançar, não porque desistiu. Porque o estado atual tem algo que vale ficar o tempo que ele precisar durar. Essa é a segunda textura da fase do meio, a que a maioria das pessoas nunca encontra porque não aguenta o suficiente dentro da primeira. É mais quieta que a primeira, mais funda, e paradoxalmente é ela que prepara o terreno para o próximo nível aparecer. Não a ação, não a força de vontade, não o esforço de tentar construir o novo antes da hora. Há algo que a maioria das pessoas que passou por processos de transformação genuíno descrevem, não com essas palavras, mas com essa sensação, a percepção de que, olhando para trás, o período de maior quietude foi o período de maior movimento real, que foi exatamente quando parecia que nada estava acontecendo, que tudo estava se reorganizando no nível mais fundamental, que foi no silêncio que o próximo capítulo foi escrito, não nas páginas cheias de esforço visível. Essa percepção não chega enquanto você está dentro do estado, chega depois. E quando chega,
tem a qualidade de algo que você sempre soube, mas que ficou fora do alcance enquanto a urgência de resolver estava ativa. O que está sendo dito aqui não é para esperar passivamente pela percepção futura. É para reconhecer agora que a ausência de movimento visível não é prova de ausência de processo. É para soltar por um momento a narrativa de que você está atrasado, de que outros estão avançando enquanto você está aqui nesse estado de entremundo, de que existe uma versão correta desse processo, mais rápida, mais clara, mais espetacular, e que você, por alguma razão, não está tendo acesso a ela. Essa narrativa não é verdade. Não existe um calendário para isso. Não existe a versão certa que deveria estar acontecendo agora. Não existe um modelo de comparação que seja relevante, porque ninguém está no seu caminho específico, com a sua história específica e a sua frequência específica. Existe apenas o que está acontecendo. E o que está acontecendo, o esvaziamento, a quietude, a estranheza persistente, a perda do sabor das coisas antigas, não é atraso, não é falha, não é sinal de que você está fazendo errado. É o processo exato, com a precisão exata, no momento exato. E quando essa narrativa cai, quando você para de se comparar com uma versão imaginária de si mesmo, que deveria estar em outro lugar, e para de julgar o processo atual contra um padrão que nunca foi real, o que sobra é apenas o estado presente. E o estado presente, quando você para de lutar contra ele, tem uma qualidade de completude que é difícil de nomear. Uma qualidade de nada estar faltando, não porque tudo chegou, mas porque você está inteiramente no que é, sem estar em outro lugar ao mesmo tempo, sem estar dividido entre o que é e o que deveria ser, completo no meio, não apesar de estar no limiar. Por causa disso, a fase do meio, esse espaço entre quem você era e quem ainda não sabe completamente que vai ser, tem duas texturas distintas, e a maioria das pessoas só conhece uma delas. A primeira textura é a do vazio. O esvaziamento das coisas antigas, a perda do sabor, a sensação de que a motivação foi embora sem deixar endereço. Esta é a textura que a maioria das pessoas sente primeiro, e que ocupa a maior parte da experiência consciente do processo, porque é desconfortável o suficiente para exigir atenção, e porque é essa textura que os padrões antigos de resolução de problemas tentam resolver. A segunda textura é mais sutil. Ela começa a aparecer não de forma dramática, não de forma que convida à análise, quando você para de lutar contra a primeira, quando você deixa de tentar resolver o vazio e começa apenas a estar dentro dele, sem resistir. É uma espécie de leveza, não euforia, não empolgação, não a leveza de algo que vai bem e que você consegue mostrar para alguém. Uma leveza que tem a qualidade de algo que foi colocado no chão depois de muito tempo, sendo carregado sem saber que estava carregando. Como quando você não soubesse o quanto aquele peso estava lá, não até o momento exato em que deixou de estar. O que você estava carregando, aquele conjunto de vontades, ambições, expectativas, versões de você mesmo que você mantinha vivas com esforço, identidades que você sustentava para o mundo e para você mesmo, você estava carregando tudo isso com uma força que consumia energia que você não sabia que estava gastando. Estava consumindo porque não era natural. Estava consumindo porque exigia manutenção ativa. Estava consumindo porque era uma versão de você construída em cima de certas premissas sobre o que você deveria ser, o que deveria querer, o que deveria parecer para o mundo. E manter essa versão coesa exigia trabalho invisível, constante, que nunca aparecia no balanço, mas que estava sempre lá. E agora que você parou de carregar, agora que os fios que te prendiam àquela versão começaram a soltar um por um, sem drama, sem cerimônia, você sente o que sobra quando o peso vai embora. E o que sobra é você. Não a versão curada, não a versão com as respostas certas, não a versão que sabia o que deveria querer e seguia nessa direção com a convicção de alguém que acreditou na história que estava contando. Você sem o roteiro, sem o papel, com uma simplicidade que pode até assustar no começo, porque você não está acostumado a encontrar a si mesmo tão diretamente. E essa versão, mais quieta, mais simples, menos equipada com as certezas que a versão anterior carregava,
Tem algo que as versões anteriores não tinham. Ela é verdadeira. E o verdadeiro tem uma densidade que a performance nunca tem. Não importa o quanto a performance seja mantida com habilidade e convicção. O real tem uma solidez diferente, com substância onde as outras versões tinham apenas forma. Existe algo que acontece nas bordas de uma mudança real que a maioria das pessoas interpreta quase invariavelmente como sinal de que está indo para trás. As coisas antigas voltam. Não porque nunca foram embora, porque estão sendo liberadas. Padrões que você achava que tinha resolvido reaparecem com uma clareza que pode ser desconcertante, como se o trabalho que você pensou que tinha feito nunca tivesse realmente acontecido. Situações que lembravam capítulos encerrados se reabrem de formas que não foram solicitadas. Pessoas que pertenciam a versões anteriores de você surgem de volta no caminho, às vezes de formas literais, às vezes só na memória, às vezes na forma de dinâmicas que repetem exatamente o que você acreditou ter superado. E a leitura imediata é: eu não evolui. Estou girando em círculos. Ainda não saí de onde estava. Todo esse tempo, toda essa energia, todo esse processo interno que eu achei que estava acontecendo e estou no mesmo lugar. Mas essa leitura está errada. Está errada de uma forma que tem consequências reais, porque a leitura errada gera uma resposta errada. E a resposta errada prolonga exatamente o que você está tentando atravessar. Essas coisas não estão voltando porque você falhou. Estão voltando porque você cresceu o suficiente para que elas possam sair. Há uma diferença enorme e ela precisa ser sentida, não só compreendida, entre um padrão que te controla e um padrão que você está vendo com clareza suficiente para reconhecer como padrão. No primeiro estado, você está dentro do padrão. Você não o vê porque você é ele. Ele não aparece como padrão. Não aparece como algo que tem bordas, que pode ser observado de fora, que tem uma história e um mecanismo. Aparece apenas como realidade, como o jeito que as coisas são como você. No segundo estado, você está fora o suficiente para observá-lo. E a observação aqui não é intelectual, não é você analisando o padrão com a mente clínica de um pesquisador. É uma percepção que acontece no corpo antes da mente. A percepção de reconhecer algo de fora, ao invés de ser algo de dentro. E só quando você está fora é que ele pode ser nomeado. E só quando pode ser nomeado é que pode ser liberado. O retorno das coisas antigas não é sinal de regressão. É o sinal mais claro possível de que você está na fronteira. A fronteira de uma mudança real tem sempre esse caráter. Ela convoca para um último encontro tudo aquilo que ainda está guardado na frequência antiga, como se houvesse uma triagem antes da passagem, como se o que vai acontecer a seguir pedisse uma clareza absoluta sobre o que vai ficar para trás. E a única forma de ter essa clareza é através do encontro direto, não da evitação. E a única forma de passar por essa triagem sem ficar preso nela é não fugir dela. É olhar para o que voltou sem se identificar com ele, sem colapsar de volta nele, sem deixar que a familiaridade do padrão te convença de que você ainda é ele. É reconhecer: eu conheço isso, e já não sou isso. Essa distinção entre conhecer algo e ser algo é um dos marcadores mais precisos de onde você está no processo. Enquanto você é o padrão, não consegue fazer essa distinção. Quando você pode fazer essa distinção, mesmo que o padrão ainda apareça, mesmo que ainda tenha algum poder no momento, você já atravessou algo fundamental. Você está do outro lado de uma linha que não pode ser cruzada de volta. Existe algo que ainda não foi dito sobre o que acontece com os relacionamentos nesse estado. E precisa ser dito porque é onde a dúvida costuma ter mais material para trabalhar. Quando você muda de frequência, quando a mudança é real e não só superficial, o que muda primeiro não é como você age com as pessoas ao redor. O que muda primeiro é o que você sente quando está com elas. Uma conversa que antes era fácil, que tinha um ritmo que você conhecia, que seguia trilhas familiares e chegava a lugares reconhecíveis, começa a ter uma qualidade diferente. Não necessariamente pior, diferente. Como se você estivesse ouvindo de um lugar um pouco mais interno do que antes. E os relacionamentos mais próximos, os que carregam mais história,
Os que têm mais sedimentação de padrões compartilhados ao longo do tempo, esses às vezes ficam os mais estranhos. Não porque pioraram, porque o referencial mudou. O ponto a partir do qual você os vê mudou. E quando o referencial muda, a paisagem parece diferente, mesmo que a paisagem em si seja a mesma de sempre. Isso pode criar a sensação de solidão, que não é exatamente solidão. É mais como o tipo de distância que aparece quando você viajou e voltou, e as pessoas que ficaram continuam exatamente onde eram, o que é completamente natural, mas você não é exatamente mais quem saiu. E a conversa continua acontecendo, mas tem uma camada nova de consciência de que está acontecendo. Uma pequena distância entre o que é dito e o que está sendo observado sendo dito, que antes não estava lá. Isso não é alienação. Não é sinal de que você se separou das pessoas que ama. É sinal de que a sua presença dentro das relações mudou, que você está lá de um jeito diferente, mais inteiro às vezes, o que pode ser tanto mais fácil quanto mais exigente, dependendo do dia e da relação. Mais quieto em alguns momentos em que antes você teria sido mais rápido a reagir. E o que as pessoas ao redor percebem nesse período não é necessariamente a mudança que você está vivendo por dentro. O que elas percebem, quando percebem alguma coisa, é frequentemente algo mais vago, que você parece mais quieto, que às vezes parece um pouco distante. Raramente percebem a profundidade do que está acontecendo, e mesmo que tentassem, a linguagem para descrever transformação de frequência ainda está sendo construída. O que isso significa na prática é que você vai passar por parte desse processo sem poder explicar completamente o que está vivendo para as pessoas mais próximas. Não porque elas não se importam, porque a experiência que você está tendo não tem ainda as palavras que seriam necessárias para que fizesse sentido total para alguém que não está dentro dela. E essa impossibilidade parcial de ser completamente compreendido nesse período específico é parte do processo, não obstáculo ao processo. Há momentos em que a compreensão não é o que você precisa, é apenas testemunho, a presença de alguém que não precisa entender completamente para estar lá. E esses momentos, quando aparecem, têm um peso que a explicação mais precisa não teria, porque não é o entendimento que dissolve a sensação de estar sozinho nisso. É o contato, a qualidade específica de ser visto, mesmo que parcialmente, por alguém que não precisa traduzir o que está vendo em linguagem para que seja real. Mas existe outra forma de não estar sozinho nesse processo, uma que não depende de ser compreendido por ninguém. Depende de você estar suficientemente presente com o que está acontecendo dentro de você para ser você mesmo testemunha do processo, para reconhecer o que está mudando enquanto muda, em vez de só perceber a mudança depois, quando já está integrada e parece que sempre foi assim. Para carregar o reconhecimento do que está acontecendo ao longo do processo, ao invés de chegar do outro lado, sem saber o que atravessou. Isso é o que separa quem atravessa com consciência de quem atravessa sem saber o que atravessou. Não a profundidade do processo, a atenção que é dada ao processo enquanto acontece. Agora chega o que é mais fundo. O nível que fica embaixo da pergunta, por que a vida de fora não confirmou, e que, quando visto com clareza, muda a textura de tudo que foi dito antes. Existe uma coisa que o espelho externo faz, que o espelho interno não faz. E essa diferença explica muito sobre por que você continua voltando a ele mesmo, quando sabe que não é de lá que vai chegar a resposta. O espelho externo dá certeza imediata. Quando alguém responde diferente a você, quando um resultado visível aparece, quando o contexto ao redor muda de forma que pode ser apontada, não há interpretação necessária. A evidência está ali, objetiva, confirmada por alguém ou algo fora de você, sem margem para a dúvida ingressar. O espelho interno não faz isso. Ele pede uma qualidade de atenção diferente. Pede que você seja capaz de habitar sua própria experiência com a mesma confiança que normalmente reserva para a experiência verificada de fora. E essa confiança, a confiança na validade do que você sente internamente, mesmo sem confirmação externa, é exatamente o que o processo de transformação está te pedindo para desenvolver. É, na verdade, parte da própria mudança. O que você está vivendo agora,
Esse estado de ter mudado por dentro, mas ainda não ter visto isso aparecer do lado de fora, não é um período de espera. É parte da mudança em si. A parte que testa se a mudança vai sustentar ou vai ceder à pressão da ausência de confirmação. E isso vai contra tudo que você foi ensinado a acreditar sobre como o progresso funciona, sobre como a sequência correta se parece. Mas talvez seja a coisa mais importante a ser dita aqui. A dependência de confirmação externa é o mecanismo que mais atrasa a manifestação do que você já é. Não porque o universo esteja te testando, não porque haja uma lei espiritual que penaliza quem precisa de confirmação, mas porque enquanto a sua atenção está voltada para fora, esperando o sinal que vai te dizer que é real, você está emitindo a frequência de alguém que ainda não sabe. Alguém que tem uma hipótese sobre si mesmo que ainda não foi confirmada. E o campo ao redor responde ao que você emite, não ao que você aspira a emitir. O espelho reflete o que está na frente dele. Quando o que está na frente é dúvida, reflete dúvida. Quando o que está na frente é alguém que já sabe, que não precisa mais de confirmação porque a experiência interna tem peso suficiente por si mesma, o espelho começa a mostrar outra coisa. Você provavelmente já teve uma experiência de entrar numa sala que estava cheia de pessoas e sentir algo mudar no ar do seu próprio interior, não em resposta a nenhuma coisa específica, não por uma razão que você conseguiria articular se alguém perguntasse, só porque o ambiente tinha uma qualidade e você tinha outra, e o encontro dessas duas qualidades criou uma sensação imediata de conforto ou de estranheza, de pertencimento ou de inadequação, de expansão ou de contração. Isso não é metáfora para outra coisa. Isso é frequência. Você está constantemente emitindo e captando informação que não passa pela mente racional. Informação que o corpo lê antes do pensamento se formar. Informação que o campo ao redor de você responde antes que você saiba o que está pedindo. Informação que determina muito antes de qualquer decisão consciente o que vai aparecer e o que não vai aparecer no espaço da sua experiência. E o que você emite não é determinado pelo que você pensa. Não é determinado pelo que você afirma querer. Não é determinado pelos objetivos que você escreveu ou pelas intenções que declarou. É determinado pelo que você genuinamente é, na textura do momento a momento, sem performance, sem cuidado para o que parece. E isso tem uma consequência muito concreta. Quando a vida parece estranha, quando as coisas ao redor parecem levemente deslocadas, quando as relações antigas parecem mal ajustadas, quando o ambiente que antes era familiar agora parece pertencer a outra pessoa que tem o mesmo nome e a mesma história que você. Mas não é completamente você. A razão não é que o mundo mudou enquanto você ficou parado. A razão é que você mudou por dentro, no nível que não tem palavras ainda, no nível que a mente não mapeou ainda porque o mapa sempre atrasa em relação ao território. E o estranhamento que você sente não é alienação. Não é sintoma de que algo quebrou na sua relação com o mundo. É atrito de frequência. É o que acontece quando o que você é por dentro e o que está ao seu redor por fora já não vibram na mesma nota. Quando a sua frequência interna adiantou, moveu para um registro que os elementos ao redor ainda não alcançaram. E essa diferença se manifesta como a sensação de que as coisas não encaixam mais da forma como encaixavam. Não é o sinal de que você está no lugar errado. É o sinal de que você está se tornando alguém para quem esse espaço de antes já não é o destino final. Aqui é onde o segundo nível se abre, e ele é mais fundo que o primeiro. Tudo o que foi dito até agora sobre frequência, sobre mudança, sobre o estado que precede a virada, está descrevendo algo muito específico que merece ser nomeado diretamente. Está descrevendo o processo pelo qual você para de ser uma versão de si mesmo que estava em contradição com o que genuinamente é. Isso precisa ser entendido com toda a precisão possível, porque é onde a maioria das interpretações sobre transformação se perde. Não estamos falando de tornar-se algo novo, no sentido de adicionar características que você não tinha. Não estamos falando de desenvolver poderes que estavam dormentes, de acessar capacidades que precisavam ser desbloqueadas, de chegar a um nível superior a partir de um inferior.
Estamos falando de deixar cair o que nunca foi você de verdade. E ao deixar cair o que nunca foi você, ao parar de sustentar com energia a versão construída, a versão performada, a versão que foi montada em resposta a expectativas de fora e de dentro que nunca corresponderam completamente com o que estava embaixo, o que fica não é menos do que o que havia antes. É mais. É mais porque é real. O real tem uma densidade que a performance nunca tem. E quanto mais você para de sustentar o que não é seu, mais o que é seu tem espaço para aparecer, com a solidez que sempre teve, mas que ficava coberta pelo peso de tudo que era mantido por cima. E aqui chega a coisa que muda tudo. A coisa que fica mais quieta quanto mais você vai fundo nela. Você não está esperando que sua vida confirme sua mudança. Você está esperando que sua mudança te dê permissão para ser quem você já é. A mudança aconteceu, mas existe uma camada que ainda não completou. E não é a camada dos comportamentos ou das decisões. É a camada de quem você acredita que é quando ninguém está prestando atenção, quando não tem performance, quando é só você e o estado mais honesto que você consegue habitar. Porque enquanto você emite a frequência de alguém que mudou, mas ainda não sabe se pode confiar nisso, o que o campo reflete é a dúvida, não a mudança. E aí, o ciclo continua. Você espera a confirmação. A confirmação não vem com a força que você esperava. A dúvida aumenta. Você emite dúvida com mais intensidade. O campo reflete com mais clareza. E você interpreta o reflexo como evidência de que estava certo em duvidar. O ciclo não quebra de fora, quebra de dentro. Especificamente, no momento em que você para de precisar da confirmação para habitar quem já é. Isso requer um tipo de coragem que não tem nome bonito. Não é a coragem de fazer algo difícil. É a coragem de ser algo antes de ter permissão de fora para ser. A coragem de habitar quem você se tornou antes que o mundo ao redor tenha tido tempo de atualizar a imagem que tem de você. A coragem de agir a partir de um saber interno que ainda não tem evidência visível suficiente para ser considerado certo pelo sistema de avaliação que você foi ensinado a usar. Mas existe um ponto na travessia onde você começa a sentir algo que não é alegria, não é euforia, não é a sensação de ter chegado em algum lugar com fogos de artifício. É alívio. Não o alívio de que algo ruim terminou. O alívio de que você pode parar de fingir. Fingir que o velho ainda faz sentido quando não faz mais. Fingir que as antigas motivações ainda têm gosto quando você claramente não as sente mais. Fingir que pode voltar a ser quem era, se esforçar o suficiente. Quando você para de fingir isso, não como decisão dramática, não como declaração para si mesmo, mas como simples reconhecimento tranquilo de que já não é possível manter aquele contrato com sinceridade, alguma coisa no corpo afrouxa. Você sente isso como um suspiro que você não sabia que estava segurando, um soltar de algo que estava muito apertado, sem que você soubesse o quanto estava apertado, porque estava apertado há tempo suficiente para parecer normal. E no espaço depois do suspiro, tem uma quietude diferente. Não a quietude do vazio, do não saber, do sem direção que você sentiu na fase inicial. A quietude de algo que foi colocado no lugar certo depois de muito tempo no lugar errado. Como quando uma articulação que estava desencaixada volta ao encaixe, não com drama, não com cerimônia, com um clique quieto que você sente no corpo antes de processar na mente. Existe um momento em mudanças de frequência que não é anunciado. Você não acorda sabendo que ele aconteceu. Não há um ponto na linha do tempo onde você possa colocar o dedo e dizer: foi aqui, foi neste dia, neste momento específico. Você acorda um dia e percebe de um jeito quase casual, quase sem dar atenção ao próprio reconhecimento, que uma coisa que antes tinha peso não tem mais, que um pensamento que antes tomava espaço passou por você sem se instalar, que uma situação que antes teria te desestabilizado, que antes teria custado um dia inteiro de recuperação emocional, que antes teria entrado no ciclo de ruminação que você conhece tão bem, te deixou completo, curioso, presente, sem o custo emocional que ela sempre cobrava. E você pensa: espera, quando foi isso? Mas não tem resposta, não tem um momento,
Não tem a fronteira que você esperava cruzar, a linha visível que a mente queria identificar como prova de que a mudança foi real. Só tem o fato quieto e definitivo de que algo que era verdade deixou de ser. Algo que tinha peso, perdeu o peso. Algo que tinha poder sobre você, não tem mais. E a ausência desse poder não chegou como conquista, chegou simplesmente como fato. Essa ausência, a ausência da reação que não veio, do peso que não apareceu, do padrão que não se instalou como sempre se instalava, é o sinal mais concreto de que uma mudança real aconteceu, não no que você pensa, no que você é. A mente quer dramaturgia para confirmar transformação. Quer o momento de virada com música crescendo e luz mudando. Quer o antes e depois com fronteira visível, com antes sendo claramente pior e depois sendo claramente melhor, com uma narrativa de superação que pode ser contada e que faz sentido como história. Mas as mudanças que duram, as que acontecem na raiz e não só na superfície, as que mudam quem você é e não apenas o que você faz, chegam assim, quietas, já feitas. Tão integradas que parecem naturais, como se sempre tivessem sido assim. E parte de você vai querer questionar, vai querer perguntar: foi real isso? Como posso saber que não estou me enganando, que não é só que o padrão está dormindo e vai voltar com força? Mas essa pergunta já pertence à versão anterior. A nova versão não pergunta isso. Não porque é ingênua, não porque perdeu a capacidade de discernimento, mas porque o discernimento mudou. Porque o que antes exigia verificação externa, antes exigia confirmação de fora, agora tem a solidez de algo que você simplesmente sabe. E esse saber, quando genuíno, quando não é performance de certeza, mas é a quietude de alguém que parou de precisar da confirmação, começa a propagar pelo campo ao redor. Na continuação desse saber, a realidade ao redor começa a reorganizar seus próprios elementos em resposta ao que você se tornou, não de forma explosiva, com aquela qualidade de inevitabilidade que as coisas certas têm quando chegam, a sensação de que sempre estiveram a caminho e que só chegaram agora porque era a hora. Você não está nesse processo sozinho, não no sentido de que há uma rede visível de apoio ou uma comunidade identificada, mas no sentido de que o que você está vivendo não é anômalo, não é exceção, não é sinal de que algo deu especificamente errado com você que não deu com os outros. Existem pessoas passando por exatamente isso agora, não pelo mesmo caminho, não com a mesma textura de vida, mas pelo mesmo estado fundamental, o estado de alguém que já não cabe na versão antiga de si mesmo e que ainda não sabe completamente quem vai ser quando a travessia terminar. O estado de alguém que passou por algo real, que se reconhece diferente, que tem a evidência interna de que algo mudou, mas que usa a ausência de resultado visível como prova de que não valeu. Essas pessoas não se identificam necessariamente com palavras específicas sobre jornada ou transformação. Muitas delas nem têm linguagem para o que estão vivendo, porque a linguagem que existe tende para os extremos, a crise clara ou a revelação clara. E o que elas estão vivendo é o meio, que é menos dramático, mas mais real. Você faz parte desse grupo não por mérito, não por escolha consciente, não porque foi selecionado para uma experiência especial, mas porque algo dentro de você já cedeu à pressão de se tornar mais inteiro. E essa cedência, uma vez iniciada, não tem desfazimento. Mas existe uma nuance aqui que vale examinar com atenção, porque é onde o pertencimento pode virar armadilha se não for visto com clareza. Fazer parte de um grupo de pessoas que estão passando pelo mesmo processo não significa que o processo é o mesmo. Significa que a estrutura fundamental é reconhecível, mas a sua versão dele tem uma textura que é exclusivamente sua, que depende da sua história, da sua frequência particular, das camadas específicas que você está atravessando, das crenças específicas que estão sendo reorganizadas em você e não em mais ninguém. Isso importa porque uma das formas de sabotar o processo, uma das mais sutis, é começar a usar a experiência dos outros como mapa para a sua, a começar a se perguntar por que a sua versão não parece com a versão que alguém descreveu, a usar o tempo que outra pessoa levou como referência
para avaliar se o seu está demorando demais, a adotar a linguagem que alguém encontrou para o que viveu como se fosse automaticamente a linguagem certa para o que você está vivendo. O território é o mesmo. O caminho é só seu. E esse caminho, por ser só seu, não tem mapa que valha completamente. Tem orientações, tem pontos de referência, tem o tipo de clareza que vem de ouvir algo que ressoa e que aponta em uma direção geral. Mas o passo seguinte, o próximo movimento real vai surgir de dentro, não de fora. Escreva nos comentários: eu já cheguei. Não como declaração para o mundo, como o momento em que você para de usar o externo como árbitro do interno. Como âncora para o que você acabou de reconhecer sobre onde você realmente está no processo. E agora, de cima, o mapa completo de um território que você acabou de atravessar. Você começou com uma sensação que não tinha nome preciso, a sensação de ter mudado por dentro, mas de continuar recebendo de fora o eco de quem você não é mais, e a ausência de confirmação externa sendo interpretada automaticamente como evidência de que a mudança não foi real. Esse é o ponto de entrada. Não um problema abstrato, uma experiência específica, vivida, que tem uma textura inconfundível. A sensação de que o insight foi real, o processo foi real, a diferença interna é perceptível, mas que nada de fora veio confirmar. E na ausência dessa confirmação, a dúvida entrou pela fresta mais disponível. E se eu estiver me enganando? O que foi nomeado primeiro foi o mecanismo que estava criando o sofrimento. Não a mudança em si, mas o sistema de avaliação que você usa para julgá-la. Um sistema calibrado, desde muito antes de você ter capacidade de questionar isso, com o externo como árbitro do interno, que aprendeu a usar a resposta do mundo ao redor como a medida mais confiável do que é real, que foi construído com uma lógica que faz sentido em muitas áreas da vida, mas que não serve para o que você está tentando fazer agora, habitar quem você se tornou antes que o mundo ao redor tenha percebido. O problema nunca foi a ausência de resultados. O problema sempre foi usar a ausência de resultados como evidência de ausência de mudança. Depois veio o intervalo, o espaço entre mudar e aparecer mudado. O período de defasagem que é completamente normal, completamente previsível e que não tem nada a ver com a validade da mudança. Como a luz de uma estrela que leva tempo para chegar até você. A estrela pode ter mudado completamente, pode até não existir mais, mas o que chega até os seus olhos é o passado, e isso não torna a estrela falsa. Só torna o atraso real. Então, o que o processo pede dentro do intervalo? Não espera passiva, não ação forçada. Presença ativa dentro da quietude. O estado de uma semente em plena germinação que ninguém consegue ver de fora. O trabalho que acontece nas camadas mais fundas, onde não aparece ainda em nenhum resultado visível, mas está acontecendo com a precisão e a urgência de um processo biológico que não precisa de intervenção para continuar. E o que acontece quando você para de resistir ao vazio? A segunda textura da fase do meio, mais sutil, que começa a aparecer quando você deixa de lutar contra a primeira. Uma leveza que não é euforia. O alívio de parar de sustentar o que não é seu. O espaço que sobra quando o peso que você nem sabia que estava carregando, finalmente, é colocado no chão. O retorno das coisas antigas não sendo regressão, mas liberação. A diferença entre ser um padrão e poder vê-lo. A fronteira de uma mudança real, convocando para um último encontro tudo aquilo que precisa ser liberado antes da passagem. E o reconhecimento que não precisa ser declarado em voz alta. Eu conheço isso, e já não sou isso. E então, o que estava mais fundo? A descoberta de que o atraso entre o interno e o externo não é apenas sobre a velocidade do campo ao redor responder, é sobre a frequência que você emite enquanto espera. Enquanto a frequência for de alguém que mudou, mas ainda não sabe se pode confiar nisso, o que o campo reflete é a dúvida. A mudança final não está em fazer algo diferente. Está em parar de precisar da confirmação para se relacionar com o mundo a partir de quem você já é. Você não está tornando-se algo novo no sentido de adicionar. Está deixando cair o que nunca foi você de verdade. E ao deixar cair, o que fica não é menos. É mais. É mais porque é real.
Quando você finalmente está alinhado com a corrente, o próximo passo simplesmente se mostra, não como revelação dramática, como obviamente o que vem a seguir, com a naturalidade que as coisas naturais têm, sem o custo de nadar contra o que você genuinamente é. E essa naturalidade, esse estado de mover-se na direção que é verdadeiramente sua, sem o atrito de estar sendo algo que não é, tem uma qualidade que é difícil de preparar alguém para receber: a facilidade. A sensação de que as coisas que antes custavam tanto, não custam mais. Não porque se tornaram menos importantes, não porque você está menos comprometido, mas porque você parou de lutar contra a corrente e começou a se mover com ela. E a mesma distância que antes exigia esforço heróico, agora é percorrida quase sem nota. Isso pode desconcertar. Pode parecer que você deve estar fazendo errado, porque fazer certo sempre foi difícil. Pode parecer que a facilidade é suspeita, que há algo que você está perdendo, que em algum momento a conta vai chegar. Mas o que você está experienciando é alinhamento. E alinhamento não tem custo, porque não há atrito, não há energia desperdiçada de ser algo que não é. Não há a drenagem constante de manter viva uma identidade que nunca cabia completamente. Há apenas você, movendo-se na direção que é naturalmente sua. Você vai saber que atravessou quando não conseguir mais lembrar exatamente como era ser quem você era antes. Não porque esqueceu, não porque a memória some, porque a distância é grande o suficiente para que o passado pareça pertencer a alguém de quem você se lembra com afeto, mas não com identificação. Como reler algo que você mesmo escreveu há muitos anos. Você reconhece a letra, reconhece as preocupações, sente algo que é quase carinho pela pessoa que as escreveu, mas sabe com clareza que não é você, que você mudou tanto que não é mais a versão que aquelas palavras descrevem. E isso, essa distância, não é falta de continuidade, é prova de continuidade do que importa, porque o que continua não é o conjunto de características, não é a coleção de padrões que você herdou e desenvolveu e sustentou ao longo da vida. O que continua é o que estava embaixo de tudo isso. O que sempre foi você antes de qualquer papel, qualquer expectativa, qualquer moldura de quem você deveria ser imposta de fora ou construída por dentro, em resposta ao que aprendeu que precisava ser para sobreviver, para ser amado, para pertencer. E essa versão mais quieta, mais simples, menos equipada com as certezas que a versão anterior carregava como escudo, tem algo que as versões anteriores não tinham completamente. Ela já está em casa, não em algum lugar externo, no estado de ser quem realmente é. Existe uma coisa que não foi dita ainda e que talvez seja a mais difícil de receber, não porque é pesada, mas porque contradiz algo que você provavelmente carrega há muito tempo sem questionar. A ideia de que você precisa chegar em algum lugar para merecer a paz que você já está buscando. De que existe um ponto no futuro, depois de mais trabalho, depois de mais clareza, depois de mais resultados visíveis, onde a inquietação vai finalmente ceder e você vai poder simplesmente ser. Mas a paz que você está buscando não está no outro lado do processo. Está disponível agora no meio dele. Não a paz de ter resolvido tudo, a paz de não estar dividido entre onde você está e onde acha que deveria estar. A paz de habitar o momento presente com a inteireza do que você é agora, sem a metade de você que está sempre antecipando o próximo estado, o próximo nível, a próxima confirmação. Essa paz não é passiva, não é resignação, não é desistir do que importa. É o estado de alguém que parou de pagar o custo de estar em dois lugares ao mesmo tempo, que voltou completamente para onde está, e que descobre nessa volta que aqui tem algo que o estado de antecipação constante nunca permitia perceber. O estado que você está vivendo agora, esse estado de entremundo, de ser quem não é mais e ainda não completamente quem será, é o estado mais fértil que existe. Não porque é confortável, porque é aberto. Quando uma identidade está rigidamente consolidada, ela filtra o que pode entrar. Oportunidades, informações, relacionamentos, possibilidades, versões da realidade que não correspondem ao que já é definido como possível dentro do blueprint que a sustenta. Não conscientemente, automaticamente. Mas quando uma identidade está em dissolução, quando os fios que a mantinham coesa estão afrouxando,
o filtro cai. E o que entra nesse estado é tudo aquilo que estava bloqueado pelo que você era. Informações que antes eram invisíveis, porque não cabiam no sistema de referência que você usava. Pessoas que antes não encontrariam caminho até você, porque a frequência que você emitia não ressonava com o que elas carregam. Possibilidades que antes pareciam pertencer a outras pessoas, porque sua definição de si mesmo as colocava fora do alcance. Tudo isso se torna disponível quando o filtro cai. E o que você faz com essa abertura? Se você a habita com presença ou com medo? Se você deixa o novo entrar ou volta para o familiar, porque o novo ainda não tem a forma reconhecível que te daria segurança. O processo vai acontecer de qualquer forma, porque algo dentro de você já iniciou e não tem volta. Mas a velocidade e a suavidade, o custo de atravessar, esses são influenciados por como você responde ao que está acontecendo. Muito do que cria sofrimento nesse processo não é o processo em si, é a história sobre o processo. A história de que você está atrasado em relação a onde deveria estar, de que outros estão avançando enquanto você está aqui nesse estado de entremundo, de que existe uma versão correta desse processo e que você, por alguma razão, não está tendo acesso a ela. Essa história não é verdade. Nunca foi. E quando você para de sustentá-la, quando a solta não como conquista dramática, mas como exaustão natural de carregar algo que não tem substância real, o que sobra é apenas o estado presente, que é suficiente, que sempre foi suficiente, que nunca precisou de mais do que você tem agora para ser o ponto de partida exato do que vem a seguir. Se você chegou até aqui e se atravessou esse caminho inteiro sem sair, há algo que você provavelmente já sente, mas que vale nomear diretamente. Você reconheceu algo, não aprendeu, reconheceu. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas, que importa ser dita antes do fim. O que você aprende vem de fora e precisa ser integrado. O que você reconhece já estava dentro e voltou à superfície. E o que voltou à superfície não pode ser desaprendido da mesma forma que o que foi aprendido pode ser esquecido. Porque ele não estava ausente, estava coberto. E o que foi coberto, uma vez que volta à visibilidade, tem uma qualidade de permanência que o aprendizado não tem, uma solidez diferente. A solidez de algo que sempre foi verdade, não de algo que se tornou verdade. Esse reconhecimento específico, o reconhecimento de que a mudança foi real mesmo sem confirmação externa, de que o espelho externo não é o árbitro da experiência interna, de que o intervalo entre mudar e aparecer mudado é normal e não é evidência de fracasso, esse reconhecimento não vai embora, porque não chegou de fora, voltou de dentro, e o que volta de dentro tem a qualidade das coisas que sempre foram suas. O próximo passo já está se formando dentro de você, não como plano, como estado que já tem peso, que já tem textura, que já está mais presente do que estava no começo desse caminho. Não é o passo que a mente queria que fosse. Não tem a clareza que a mente esperava. Não tem a forma que tornaria fácil explicar para alguém onde você está indo. Mas tem algo que os passos anteriores não tinham dessa forma. Tem o peso de ser verdadeiro. O peso de surgir do que você genuinamente é e não do que achou que deveria querer. E esse tipo de passo, o passo que surge do alinhamento e não do esforço, tem uma qualidade diferente no movimento. Não exige convencimento. Não precisa de toda a arquitetura de justificativas que os passos antigos precisavam, porque os passos antigos eram escolhas feitas contra a corrente. Eram decisões que a mente precisava defender, racionalizar, fortalecer contra a resistência de algo que sabia que não eram completamente certos, mas que não tinha autorização para dizer isso em voz alta. Quando você está alinhado com a corrente, o próximo passo simplesmente se mostra, como obviamente o que vem a seguir, com a naturalidade que as coisas naturais têm. Estados se movem, não quando você decide que devem mover. Quando é a hora você já sabe, sem precisar de confirmação de ninguém. É mais próxima do que parece.